Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal da Prof. Filo Mendes, chegando com mais um super resumão de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal do dia 14 ao dia 20 de maio. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar tanto esse canal quanto esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Desde já eu deixo aqui o meu gratidão a todos vocês que fazem parte aqui do canal e vem comigo para mais um super resumão de 14 a 20 de maio de 2023. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Essa questão ela é muito fácil para vocês acertarem. É só vocês substituírem o chega nas rodas por transmitida. Então, a energia mecânica produzida pelos motores dos veículos é transmitida para as rodas. Se ela é transmitida, vai ser pelo sistema de transmissão. Então, anotem aí, quem estiver fazendo as anotações, troquem ali a palavrinha por chega por transmitida. Então, a energia ela é transmitida para as rodas pelo sistema de transmissão, letra B. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis, afirma-se. Então, assim, para a gente relembrar nossa escalinha de gases, nós vamos ter o primeiro e mais poluente, que é o diesel. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição vai ser o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são semelhantes. Em terceiro e último e menos poluente, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Ele é o menos poluente, mas é importante lembrar que ele é o menos utilizado. E aí, a Lili deu para nós 4 números romanos. O primeiro diz que a gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades. Sim, com certeza, a gasolina e o diesel são os primeiros na nossa escalinha de gases. Só sabendo disso, nós já podemos descartar a letra D de dado e já temos 75% de chances de acertar a questão. O 2 fala que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar. Sim, o metanol adicionado ao álcool, ele vai sim aumentar a poluição. Então, aqui tem a número 2, nós consideramos, e as que não tem a gente já descarta. Então, a gente já descarta a letra A e já descarta a letra B. Então, só sobrou a letra C, 1 e 2. Mas vamos ler as duas alternativas para ver se elas realmente são falsas, são erradas. A 3, ela fala que o gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente. Não é. Ele é o menos poluente, por isso que está errado. E a 4 fala que no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em 90% da frota nacional. Não existe, não tem como. É só vocês pararem para pensar. Imaginem vocês e mais 10 pessoas que vocês conhecem que têm carro. Dessas 10 que vocês conhecem, pelo menos 9 teriam que usar GNV. E não usa, então não. Se tiver presente em torno aí de no máximo 20%. Por isso que a resposta correta é a letra C. Estão corretos os números romanos 1 e 2. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Essas informações a que ele se refere é no momento que vocês vão fazer a ligação. Então, o que vocês vão falar para a pessoa que vai atender vocês? Novamente, 4 números romanos, e ele quer saber quais as informações que ajudarão a equipe a prestar um socorro mais adequado e eficiente. A número 1 fala em
tipo de acidente. Sim, com certeza, você tem que descrever se foi um carro, um ônibus, uma moto, um caminhão, se bateu em outro carro, se bateu numa árvore. É importante descrever qual foi o tipo de acidente. Ah, foi uma colisão, foi um atropelamento. Então, a número 1 está correta. Só sabendo disso, pessoal, vão por eliminatórias quando tiver números romanos, que a chance de vocês acertarem é muito maior. Então, a número 1 tá certo. A gente já vai descartar a letra B e a letra D porque não tem o número 1. A 2 ele fala em gravidade aparente do acidente, sim. É importante descrever quantas vítimas tem, qual é a gravidade, se está inconsciente, se está consciente. Então, a número 2 também está correta. A número 3 fala no número aproximado de vítimas envolvidas, sim, também é importante. Se foi uma, se foi duas, no caso do ônibus, se foi 5, 10, quantas foi, para saber quantas ambulâncias mandar para o local. E a 4, o número da rua e o nome da rua e o número aproximado, sim. Quanto mais informações, o nome da rua, o número aproximado, pontos de referência, vai ajudar o resgate a chegar mais rápido. E se for rodovia, é próximo a tal lugar. Se porventura souber em qual quilômetro da rodovia, também é importante. Então, para essa questão, resposta correta é a letra A, pois todas as alternativas estão corretas. O tipo de acidente, a gravidade aparente do acidente, o número aproximado de vítimas envolvidas, nome da rua e o número aproximado, e se tiver pontos de referência. A sinalização horizontal de cor vermelha regulamenta. Sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado, aposto sobre o pavimento. Resumindo, são as faixas, são as setas, entre outros. Na cor vermelha, nós vamos ter o quê? Ciclovias, ciclofaixas, né, que pode ser a faixinha que começa, a faixinha que termina, delimitando o espaço, como pode ser todo o espaço pintado em vermelho, e também os símbolos de emergência, estacionamento de farmácia, de ambulância, de hospitais, também serão na cor vermelha. Então, ele vai limitar, né, no caso a letra B, resposta correta, a limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. Embarque e desembarque não é. Faixas de sentido ou vai ser amarelo ou branca, e nem vai ser o contraste, porque o contraste da rodovia é na cor preta. Então, vai ser ciclovias e ciclofaixas, e também parada de emergência, né? Ambulância, farmácia, hospitais, entre outros. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. 190 é da Polícia Militar. Letra B, 190, Polícia Militar. A 191 vai ser da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. O 192 vai ser do SAMU. A sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em alguns estados eles cobram o significado da sigla SAMU. Então, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Corpo de Bombeiros 193. Tem uma questão que pode ser que caia, que ele fala se tiver vítimas presas nas ferragens, para quem vocês irão ligar, para o 193. Vítimas presas nas ferragens, 193. Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para retirar as vítimas das ferragens. A placa R2 regulamenta. Nesse caso, pessoal, se ela está regulamentando, é uma placa vermelha, é uma placa de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Esta placa significa de a preferência. No caso, a resposta correta é a letra A, de a preferência. Não tem nenhuma proibição, porque ela não tem corte, nem a letra E para ser estacionamento, e muito menos sentido proibido. A letra A, de a preferência. E aí eu coloquei para vocês essa outra questão aqui. Essa questão caiu bastante nessa semana, tanto é que vocês vão ver aí nos 2 ou 3 vídeos essa questão,
porque é uma questão simples, mas infelizmente os alunos estão errando. Então, ele está dando para vocês ali um cruzamento, uma esquina, e está falando, a figura abaixo representa o cruzamento sinalizado com a placa R1, que é a placa de pare. E ele pergunta o seguinte: nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Quando uma pessoa avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, ele estará cometendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Então, nesse caso, a resposta correta é infração. É apenas infração, pessoal, não é crime, não vai gerar suspensão, nada. É apenas e tão somente uma infração de trânsito. É uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, sim, mas é apenas infração de trânsito. Então, a resposta correta é a letra A, infração de trânsito. Não é apenas se causa acidente, nem é crime de trânsito, nem somente crime, tá? É somente infração de trânsito. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. A placa especial, ilustrada a seguir, é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir os condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via que esta. Bom, primeiro, esta é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, certo? Então, nós vamos interpretar a placa. Ele está dizendo que da direita para a esquerda tem o desenho de um ônibus. Se tem o desenho de um ônibus, significa que ali só poderá transitar ônibus, ok? Agora, da esquerda para a direita, ele tem uma seta indicando, certo? Mas ele não tem desenho de veículo nenhum. Então, isso quer dizer que o sentido da esquerda para a direita é para todo mundo. Ou seja, resposta correta é a letra C. Possui no sentido para a esquerda tráfego exclusivo de ônibus e no outro sentido tráfego geral. Então, da direita para a esquerda é circulação exclusiva de ônibus e da esquerda para a direita aí é tráfego geral. Então, da direita para a esquerda só ônibus e da esquerda para a direita tráfego geral. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Bom, primeiro a gente precisa entender o que ele quer dizer com via. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Resumindo, é todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. Então, essa é a definição de via. Então, a superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Qualquer espaço onde passe um veículo, uma pessoa ou um animal vai ser considerado via. Só não confundam com trânsito, porque o ato ou efeito das pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, aí chama-se trânsito. Quando ele fala nas condições adversas, ele está se referindo aos problemas que ela possa ter, aos defeitos que a via tenha. Por exemplo, uma via pode ter o quê? Pode ter buraco, pode ter desnível, pode ter desvios, pode ter vários problemas, pode ser pista escorregadia. Então, as condições adversas de via são os problemas, os defeitos, que nesse caso, desvios e buracos. Nesta outra questão aqui, eu coloquei para vocês, ele está falando novamente, né, das condições adversas de via. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via. Novamente, via, superfície, por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Então, se passa uma pessoa, passa um veículo, passa um animal, ele vai sim ser considerado
via. Então, nesse caso aqui, mesma coisa. Condições adversas de via vai ser o quê? Vai ser os defeitos que a via possa apresentar. Nessa questão aqui, nós vamos ter o tipo de pavimento, né, que pode ser asfalto, pode ser estrada de chão, entre outros, pode ser paralelepípedo, que é algo que fica escorregadio, né, quando tá chovendo, e o acostamento. Poderia ser desvio, poderia ser buraco, poderia ser larguras da pista. Então, condições adversas da via são os problemas, são os defeitos que a via pode apresentar. Uma das condições primordiais para que um condutor venha desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução do veículo é que: resposta correta em verde, tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. No trânsito, lembre-se que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, certo? E nós precisamos, assim como nós queremos os nossos direitos, nós também temos os nossos deveres, e nós precisamos ter consciência disso, consciência que nós temos direitos e que nós também temos deveres enquanto cidadãos. Se você está gostando desse vídeo, você está gostando desses conteúdos, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E já quero mandar um abraço também, agradecer a Prof. Thaís, lá de Colorado. Um abraço para ela e para todos os alunos dela, que é quem contribuiu com as questões desse vídeo desse mês. Os veículos, quanto à espécie, classificam-se em. Quando ele menciona espécie, ele está falando no que esse veículo vai transportar. Por exemplo, ele pode transportar passageiro, ele pode transportar carga, ele pode ser misto, por exemplo, uma caminhonete, ela transporta passageiros e também carga. Ele pode ser de competição, pode ser ainda de tração, especial ou de coleção. Então, quanto à espécie, é o que ele transporta. Então, passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. E aí eu coloquei esta outra questão que também cai com bastante frequência, que aí ele está falando quanto à categoria. Quanto à categoria, eles se classificam em. Bom, a categoria vai ser a classificação dos veículos por placa. Vocês podem notar que cada veículo, dependendo, né, da sua categoria, ele vai ter uma placa diferente. Então, ele pode ser oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. Então, os veículos que a gente usa para autoescola, eles têm uma placa diferenciada. Por exemplo, a placa dos táxis, eles têm uma placa diferenciada. Por quê? Porque eles fazem parte de categorias diferentes. Veículo oficial, representação diplomática, particular, que é o que a gente usa, né, no dia a dia, aluguel e de aprendizagem. Cada veículo desse pertence a um tipo de categoria e eles serão divididos por placas. Então, quanto à categoria é a divisão deles por placas e quanto à espécie, aí é a divisão de acordo com o que eles transportam. Pode ser passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve, primeiro, nessa questão, ele está falando na maneira, na forma correta ao se ultrapassar um ciclista, que será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Tá? Essa é a forma, essa é a maneira quando você for passar ou ultrapassar por um ciclista. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Esta é a forma, esta é a maneira de se ultrapassar um ciclista. Apenas cuidem quando ele se referir à distância. A distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta será sempre de 1,5 metros, 1,5 metros. A forma, a maneira é reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e a distância 1,5 metros. Diante da relação ser humano, meio ambiente
e veículo. Pode-se afirmar que, resposta correta em verde, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Na letra C, que foi a resposta que o aluno marcou errado, ele fala que o veículo com ar-condicionado à base de CFC provoca menos dano. Não provoca menos, não. Ele provoca mais danos ao meio ambiente. Em uma rodovia de pista dupla, em região serrana, você está dirigindo sozinho à noite, sob intensa neblina e se envolve em um acidente do tipo engavetamento. O que é o engavetamento? O engavetamento são quando vários veículos vão batendo um na traseira do outro. Então, vários veículos se envolvem um batendo consecutivamente na traseira do outro, em que há diversos veículos atravessados na pista. Você não sofre lesões, sendo seu o último automóvel. O procedimento mais adequado é sair cuidadosamente de seu veículo para tentar sinalizar a pista a fim de evitar outras colisões e acionar o policiamento. Sair cuidadosamente de seu veículo para tentar sinalizar a pista a fim de evitar outras colisões e acionar o policiamento. As indicações luminosas que compõem os grupos semafóricos destinados ao controle do movimento dos veículos possuem formato. Cuidem, ele está falando, não está falando do semáforo, do sinaleiro inteiro. Ele só está perguntando das indicações luminosas, a parte que acende. A parte que acende, ela vai ser circular, seja no vermelho, seja no amarelo, seja no verde. Ele vai acender em forma redonda, ele vai acender na forma circular. O semáforo como um todo estaria correto, ser circular ou retangular. Só que o problema é que ele está deixando claro que ele quer saber as indicações luminosas, ou seja, a parte onde acende o sinaleiro. A parte onde acende o sinaleiro, seja de pé, seja deitado, seja o vermelho, o amarelo ou o verde, ele sempre vai acender na forma circular, sempre vai ser redondo, vai ser na forma circular. As indicações luminosas, a parte é onde ele acende. Aí eu quero só aproveitar, lembrar vocês que o sinaleiro para o carro, para o veículo, ele vai ser em 3 cores: vermelho pare, amarelo atenção e verde siga. Por quê? Eu coloquei ali para vocês a figura do sinaleiro para o pedestre. Tem uma questão que cai com bastante frequência, que ele pergunta das cores do semáforo, que é para o pedestre. Ele vai ser na cor verde, vermelho e vermelho intermitente. Então, o semáforo para o pedestre, verde, vermelho e vermelho intermitente. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são: letra A, ele fala em respeitar os direitos de trânsito. Não, se respeitar os direitos, né, não vai ter um trânsito violento. Letra B, falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Sim, isso é um fator que vai contribuir para um trânsito violento. Quando ele fala na contribuição, é para que o trânsito se torne mais violento. Na letra A, na letra C e na letra D, ele vai deixar o trânsito menos violento, mas ele quer o que deixa o trânsito mais violento, propenso a acidentes, que vai ser a letra B, a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. De 90 a 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, justamente, né, por essa falta de controle emocional, a falta de cuidado com o veículo e a falta de cuidado com a sinalização.
A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar. Notem bem, ele está falando dos pneus. Então, a letra A fala em trocar de amortecedor e óleo regularmente. Isso não está relacionado com os pneus. Balancear o cardão não tem nada a ver com o pneu. Não correr demais em rodovias não pavimentadas. Ele pode ter a ver com a questão de apresentar algum defeito no pneu, mas não com relação à durabilidade. Então, vai ser a letra C, conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Tem até uma outra questão que ele fala no rodízio dos pneus também, que será feito, né, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado, ou então essa outra aqui que também fala da durabilidade dos pneus, que é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar, então ele fala em trocar a câmara de ar na letra A, realizar o rodízio dos pneus regularmente na letra B, na letra C, comprar o melhor pneu ou usar pneu sem câmara. Trocar a câmara de ar não vai afetar em nada a durabilidade, nem comprar o melhor pneu, nem usar pneu sem câmara. A resposta correta é letra B, realizar o rodízio dos pneus regularmente, ou então realizar o rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: para quem estiver fazendo anotações, anotem aí. De automatismos desfavorável incorrer. Automatismo desfavorável incorrer. A nossa resposta correta é a letra C, desfavorável. Perdão, pessoal, ali ficou duas letras C, mas na verdade é a letra D, desfavorável, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidente. Então, é a quarta opção, a quarta alternativa, mas lembrem-se sempre, desfavorável é incorrer. Automatismos, desfavorável incorrer. A placa R2 regulamenta. É uma placa vermelha, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações no uso das vias. Esta placa é uma placa de D a preferência, significa que vocês terão que parar e dar preferência para quem está vindo na via transversal. Avançar sobre esta placa de preferência é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, a placa R2, que é uma placa de D a preferência, se porventura vocês avançarem, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Aí eu coloquei para vocês a outra placa, que é a placa de pare. Então, as duas ele vai pedir para vocês pararem. A placa de pare, vocês têm que obrigatoriamente parar, vindo ou não vindo o veículo. É a mesma coisa o sinal vermelho. Portanto, avançar na placa de pare ou mesmo no sinal vermelho, ele vai gerar uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, diferente da placa de preferência, que aí vai gerar uma infração grave com 5 pontos. Essa outra questão aqui, ele dá para nós ali um cruzamento, né? Ele está dizendo que está sinalizado com a placa R1. E aí ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá, tanto na placa de pare, que é a R1, quanto na placa de preferência, que é a R2, ele vai gerar apenas infração. Na placa de pare, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Na placa de preferencial, é uma infração grave com 5 pontos, mas é apenas e tão somente infração. Não gera crime, nem gera suspensão, nem nada, é apenas infração.
mesmo sendo a placa de pare, sendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, é apenas infração. Não vai ser crime, não vai gerar suspensão nem nada do tipo, vai ser apenas infração. Portanto, a resposta correta vai ser a letra A, infração de trânsito, não é a letra B, apenas se causar acidente, nem crime de trânsito na letra C, nem crime de trânsito na letra D. Vai ser a resposta correta, né? Se o condutor desrespeitar essa sinalização, ele vai cometer uma infração de trânsito. Repito, é uma infração de trânsito gravíssima, com 7 pontos, mas é apenas infração. Tanto desrespeitar a placa de pare, quanto o sinal vermelho do semáforo. Infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Diferente da placa de preferência, que se porventura vocês não pararem, não cederem a preferência para quem está vindo na via transversal, ele vai gerar uma infração de natureza grave com 5 pontos. Eu reforcei, coloquei novamente ali a placa de pare e a placa de preferencial. E eu quero contar outra coisa para vocês. Essas duas placas, vocês podem perceber que são as duas únicas que têm um formato diferente. É justamente para vocês poderem identificar elas tanto de frente quanto de costas. Então, se vocês verem uma placa de pare ou mesmo de preferencial, tanto de frente quanto de costas, elas têm a mesma função. A de pare vocês vão parar e de preferência vocês irão ceder a preferência para quem está vindo na via transversal. Não confundam com estar de lado, tá? De frente ou de costas. A placa de pare, infração gravíssima, e a placa de preferência, infração grave. A placa especial ilustrada a seguir é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir aos condutores que nela trafegam e que forem entrar numa via que esta, primeiro, é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem aos condutores sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso aqui, ela está alertando vocês sobre uma circulação. Então, ele está dizendo que ali, da direita para a esquerda, vocês têm a presença de um ônibus, e da esquerda para a direita, apenas uma seta normal. Isso significa o quê? Que da direita para a esquerda, ali na pista de cima, onde vocês têm o desenho de ônibus, é uma circulação de ônibus da esquerda, da direita para a esquerda. Então, é uma faixa exclusiva, tá? De circulação de ônibus, que está ali na letra C. Possui, no sentido para a esquerda, o tráfego exclusivo de ônibus. E daí, no outro sentido, é um tráfego geral. Então, na parte de cima, onde tem o desenho do ônibus, é um sentido exclusivo, né? Um tráfego exclusivo de ônibus, e no outro, aí é tráfego geral. As condições adversas do motorista são: condições adversas do motorista é tudo que o motorista sente, pode ser fisicamente ou emocionalmente, mas está relacionado com sentimentos. Nesse caso, estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes. Poderia ser medo, poderia ser ansiedade, poderia ser fome, cansaço, tudo o que estiver relacionado com sentimentos. No caso, chuva, neve, neblina, o motorista não tem como fazer chuva, nem neve e nem neblina. Nesse caso, seriam condições adversas de tempo. Condições adversas do motorista é tudo o que ele sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Nesse caso, resposta correta em verde, o estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes. Um condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após. A sigla CNH significa Carteira Nacional de Habilitação, ou que a gente chama de definitiva. Nesse caso, se o condutor for cassado, o que é cassação? É quando ele perde tudo, todas as categorias que ele tinha, todos os anos de carteira, todos os cursos, ele perde exatamente tudo. Ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Ele pode se reabilitar
decorridos 2 anos do efetivo cumprimento da pena. Aí eu coloquei para vocês as duas possíveis respostas que vocês podem encontrar. A primeira, que foi da questão que nós acabamos de ver, que o condutor que teve sua CNH cassada poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. Ou então, a segunda opção, o condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após 24 meses do efetivo cumprimento da pena. 2 anos está correto, como 24 meses também está correto. Ah, Profilu, mas as duas coisas significam a mesma coisa, sim. Só que pode ser que você esteja acostumado com 2 anos e cair 24 meses na prova, você poderá ficar na dúvida. Como pode acontecer o inverso? Você estar acostumado com 24 meses e cair 2 anos, isso não vai ser familiar e você poderá errar a questão. Então, sempre que falar em cassação, lembre-se que perde tudo. Reabilitação após 2 anos ou então 24 meses. E aí, na questão de baixo, ele já está contando, né, que o condutor, ao ter sua CNH cassada, por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, poderá ser reabilitado após 2 anos. Mas ele quer saber o que ele precisa fazer. Nesse caso, será curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. O curso de reciclagem, que é um curso teórico de 30 horas aula, e todos os exames necessários à reabilitação. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre, neste caso, resposta correta em verde, o volante do motor e a caixa de mudanças. O volante do motor e a caixa de mudanças é a localização do conjunto da embreagem. E aí pode cair esta outra questão aqui, perguntando da função da embreagem. A função da embreagem, ou no caso a embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, anotem aí, quem estiver fazendo as anotações. Embreagem, 2 pontinhos, função, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Embreagem, função, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão e localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Lembrando, se você chegou até aqui, está assistindo esse vídeo, está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, não esquece de deixar o joinha, de deixar o like, de deixar o teu comentário aqui, para que o YouTube possa indicar esse canal e esses vídeos para mais e mais pessoas e a gente possa alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Resposta correta em verde, falta de controle emocional do indivíduo, descaso às normas e regulamentos. A grande maioria ou grande parte dos acidentes estão relacionados com falhas humanas, e nessas falhas humanas inclui-se a falta de controle emocional do indivíduo e também o descaso às normas e regulamentos. Falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde, no caso verde para o veículo. O condutor do veículo motorizado deve. Cuidem com essa questão, porque o condutor, por mais que o sinal fique aberto para ele tem o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. Então, você tem lá o ciclista, ele está atravessando a via, mas ele não concluiu ainda e o sinal ficou verde, o condutor do veículo, ele deverá sim aguardar o final da travessia. Então, o condutor do veículo deverá aguardar o final da travessia. E aí eu coloquei essa outra questão, que aqui vocês podem perceber as duas diferenças. O que o condutor
vai fazer e o que o ciclista deve fazer. Então, vocês já viram que o condutor deverá aguardar o final da travessia. Agora, ele diz o seguinte: uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve, seja o pedestre ou seja o ciclista, ele deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o condutor do veículo deverá aguardar o final da travessia. E a pessoa que está realizando a travessia, seja um pedestre, seja um ciclista ou quem for, ele deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o condutor de veículo deverá aguardar o final da travessia e a pessoa que estiver realizando a travessia deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Os veículos, quanto à categoria, classificam-se em oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. Quando nós falamos a categoria, nós estamos relacionando com a placa. Então, a categoria está relacionada com o tipo de placa que esse veículo possui. Então, ele pode ter uma placa específica de oficial, pode ser representação diplomática, pode ser de uso particular, aluguel ou de aprendizagem. E aí, na questão de baixo, eu coloquei para vocês que ele quer saber quanto à espécie. Os veículos, quanto à espécie, classificam-se em espécie é o que o veículo transporta. Então, ele pode transportar passageiro, pode transportar carga, pode ser misto, ou seja, transportar passageiro e carga. Ele pode ser ainda de competição, tração, especial e de coleção. Então, quando falarmos quanto à espécie, é o que ele transporta, é o que ele carrega. Ele pode ser de passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. E quando falarmos sobre a categoria, é a divisão dele por placas, que será oficial, representação diplomática, particular, aluguel ou de aprendizagem. Então, categoria oficial, representação diplomática, particular, aluguel e de aprendizagem. E quando falarmos em espécie, que é o que ele carrega, passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e de coleção. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerado. Resposta correta em verde, uma infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Naquela questão anterior que nós vimos ali, que tem o ciclista atravessando a via, etc e tal. Se você colocar o teu carro em movimento, ameaçando esse pedestre, ameaçando esse ciclista, ameaçando essa pessoa que está atravessando a via na faixa, você poderá sim cometer uma infração gravíssima, com 7 pontos, vai ter multa, vai ter suspensão do direito de dirigir, poderá ter também a retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Então, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerado infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são: alternativa A, respeito aos direitos de trânsito. Quem respeita não vai estar tornando o trânsito violento, muito pelo contrário. Letra B, falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Sim, com certeza, tanto a falta de controle emocional quanto o mau uso dos veículos ou mesmo o desrespeito às normas de conduta e sinalizações, ele vai sim tornar o trânsito violento e propenso a acidentes. 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas. Essas falhas humanas incluem a falta de controle emocional do condutor, inclui o mau uso do veículo, a falta de respeito à sinalização, às normas de circulação, entre outros. Então, para essa questão,
Os fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes, letra B, falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Grande parte, essa questão aqui vocês podem perceber que ela é muito parecida com a primeira. Grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Novamente, ele vai falar da falta de controle emocional do indivíduo e nessa questão aqui ele vai falar justamente do descaso às normas e regulamentos, mas vocês podem perceber que em ambas situações, para o trânsito ser mais violento ou mesmo, né, os problemas de relacionamento no trânsito, em primeiro lugar está a falta de controle emocional do indivíduo. E aí, em segundo, descaso às normas e regulamentos, o descuido com o veículo, entre outros. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente, após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ela irá percorrer? Neste caso, a resposta correta é a letra A, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Essa questão está caindo bastante, está sendo cobrada bastante, então é importante vocês saberem que para parar a composição, ou seja, o trem e vagões, a composição completa, a distância que ele vai percorrer no mínimo, não é a distância máxima, notem que é o mínimo, ou seja, pelo menos, no mínimo, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, após ser feito o acionamento dos freios, a distância mínima que ele irá percorrer vai ser entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Eu coloquei aqui outra questão que também está sendo cobrado bastante, que é o significado da sigla PN, P de pato e N de navio, que significa passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia, e novamente reforçando a distância para parar a composição, ou seja, trem e vagões, que será de no mínimo, pelo menos, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, anotem aí, quem estiver fazendo as anotações, que a sigla PN significa passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E a distância para parar a composição será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. PN, passagem em nível. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas. O que é uma parada rápida? São alguns segundos apenas para o embarque e desembarque de passageiros, num trecho de rua onde não existe a sinalização de regulamentação de estacionamento. Mesmo não tendo a sinalização de regulamentação de estacionamento, ali existem algumas situações que vocês precisam ficar atentos. Por exemplo, ele está dando para nós ali o trecho de rua, o carrinho 1 e o carrinho 2. Notem que ele está dando o sentido, então a pista de baixo ela vai da esquerda para a direita e a de cima da direita para a esquerda. O carrinho número 1, ele está parado na contramão, independente de ter ou não placa regulamentando o estacionamento, não podemos parar na contramão, nem que seja uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque, certo? E o segundo carro, notem que ele não está respeitando a distância mínima em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Então, ambos os carros estão cometendo apenas infração, tá? Infração de trânsito. O carrinho 1 porque está na contramão e o carrinho 2 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Eu aproveitei colocar essa outra questão, que faz tempinho que não cai, mas para a gente dar uma reforçada,
Então, aqui ele está dando uma figura, né? A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, ele está mostrando o veículo, está mostrando ali o alinhamento da via transversal, ou seja, como nós vimos na questão anterior, a esquina. E a pergunta é: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sigla CTB, um veículo deverá aguardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo, letra A, 5 metros. Em relação à esquina, em relação ao cruzamento, deve-se guardar uma distância de 5 metros, seja para estacionar ou para fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. Cuidem ainda, porque nas esquinas, nos cruzamentos, é proibido efetuar manobra de marcha ré. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB, sigla CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Notem, ele quer saber crime de trânsito. Por quê? Porque todas essas situações, eles são sim infrações. Todas elas são infrações. Mas ele quer saber o que é crime. Crime de trânsito. Letra A. Dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado é crime, só que transitar na contramão de direção é apenas uma infração. Na letra B, ele fala em dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sim. Nessa questão, na letra B, as duas são considerados crimes de trânsito: o dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou seja, dirigir alcoolizado. Na letra C, dirigir alcoolizado é, mas transitar a mais de 50%, que é o mesmo que está na letra D, eles são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos e que gera suspensão direta da habilitação, porém não é crime de trânsito. Então, a única que tem crime de trânsito completo, né, tem 2 crimes de trânsito, vai ser a letra B. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, novamente, né, a sigla CTB, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação: você e mais 4 membros da sua família vão lá numa concessionária e compram 5 veículos exatamente iguais. Todos da mesma cor, todos do mesmo ano, todos com os mesmos opcionais, tudo exatamente igual. E vocês não colocam nada no carro, nenhum tipo de adesivo, nenhum tipo de identificação, certo? E aí vocês estão ali com os 5 veículos na frente de vocês. Como? Qual a única coisa que cada veículo vai ter diferente? Qual a identificação que cada um deles vai ter? Letra B, placa. Só cuidem. Placa dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, todos esses veículos, o que eles vão ter de diferente vai ser a placa, que vai ser a identificação externa deles, tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. Cuidem ainda com uma outra questão que cai com bastante frequência, que ele pergunta qual o veículo que é desprovido da placa dianteira. Qual veículo que não precisa de placa dianteira? Pois bem, são as motos. As motocicletas, as motonetas, os ciclomotores, eles não têm placa dianteira. Eles têm apenas e tão somente a placa, né, no caso, traseira. E os demais veículos, tanto a placa dianteira quanto a traseira, com os caracteres iguais aos que consta no documento do veículo. Se você chegou até aqui neste vídeo, se você está gostando, se você está entendendo, não esquece de se inscrever. Se ainda você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias. E, claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse canal e esse vídeo para mais e mais pessoas. Dirigir o veículo com luz alta
em vias providas de iluminação pública terá como punição. Notem o seguinte: esse carro não está parado ou estacionado de maneira irregular. Ele não está dizendo que tem uma lâmpada ou uma lanterna ou qualquer coisa quebrado ou estragado. Ou seja, a luz está sendo utilizada de forma errada. Ou seja, é uma ação, é um ato, é uma atitude. Toda vez que for um ato, uma ação ou uma atitude, é apenas multa. Letra D, de dado, apenas multa. Na letra A, para ser multa e retenção, teria que ter algo errado. Por exemplo, a lâmpada está queimada ou o farol está quebrado. Aí geraria a retenção para regularização. Na letra B, para gerar o recolhimento da CNH, esse condutor ele teria que estar no mínimo suspenso, para daí gerar a cassação e acontecer, o recolhimento da CNH. E na letra C, multa e remoção do veículo, para gerar a remoção, esse veículo deveria estar estacionado de maneira irregular. Agora, como não tem nada para arrumar, não tem nada estragado, nem com o veículo, nem com o condutor, não tem como gerar retenção, ele não está estacionado de maneira irregular para gerar a remoção. Como é uma atitude errada, uma atitude, uma ação incorreta, ele vai gerar apenas multa. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos, mas é apenas multa porque é apenas uma atitude errada. Diferente, por exemplo, de um condutor que está dirigindo sem usar o cinto de segurança, que é uma infração grave com 5 pontos, vai gerar a multa e a retenção do veículo para regularização, ou seja, para a pessoa colocar o cinto de segurança. Agora, lembra aquele desenho que nós vimos do carrinho lá estacionado? Aquele carrinho que está estacionado a menos de 5 metros, ele vai sim receber uma multa e vai sim ter o veículo removido. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Nessa questão, ele não quer saber das atitudes corretas, que no caso seria a letra A: evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento ou até atender ao telefone. Ele quer saber aquelas atitudes, aquelas situações que podem resultar, que podem causar risco no trânsito. Nesse caso, é a letra D, o que está em verde: fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Então, o que pode causar risco no trânsito: fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Quero deixar aqui a minha gratidão à prof. Thaís, lá de Colorado. Um abraço para ela, para todos os alunos e para todos do CFC, que foi quem colaborou com as questões dos conteúdos do Detran desse mês. Então, um abraço bem carinhoso para todos vocês. É uma infração gravíssima. A letra A, ele fala em estacionar o veículo impedindo a movimentação de outros. Isso não é uma infração gravíssima. Infração gravíssima são as infrações que colocam a vida sua e das demais pessoas em risco. E são aquelas infrações que têm uma pontuação de 7. Nesse caso, ultrapassar pelo acostamento e em cruzamentos. 95% das ultrapassagens, elas serão infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. Ultrapassar pelo acostamento, em fila dupla, em cruzamentos, em fila dupla não, em faixa dupla, né, em faixa contínua, entre outros. Tem uma outra infração gravíssima também, que é cobrado bastante, que é avançar o sinal vermelho ou a placa de pare, também é infração gravíssima, ou ainda transitar em ciclovia ou ciclofaixa. São apenas alguns exemplos de infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta o seguinte problema. Primeiro, independente se ele tem disco ou se ele tem tambor, mas esses itens, esses equipamentos estiverem desregulados ou mesmo estiverem gastos, ele vai demorar mais para frear. Ele vai percorrer um espaço maior para poder frear. Logo, ele vai acarretar
no maior curso do pedal de freio, ou seja, você vai precisar pisar mais e com mais força para você conseguir fazer com que teu carro pare. Então, o maior curso do pedal de freio. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. Painel de instrumentos são todas aquelas luzes, aqueles desenhos que vocês encontram no painel do carro de vocês. Vai ter luz de óleo, do freio de mão, temperatura, pisca, alerta, entre muitos outros. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isso indica qualquer luz, qualquer lâmpada na cor vermelha que acenda aí no painel do teu carro, ele está indicando um sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Por exemplo, se você está com problemas na bateria, ele vai acender uma luzinha vermelha no desenho da bateria. Se, por exemplo, o teu carro está esquentando demais, ali onde tem o sensorzinho da temperatura vai acender em vermelho. Se teu carro tiver com algum problema no óleo, também ele vai acender ali uma lâmpadazinha na cor vermelha, indicando que existe ali uma anormalidade e que existe um problema. Portanto, todas as luzes vermelhas que acenderem no teu painel, eles estão indicando que tem algo errado com o teu carro e, na dúvida, é melhor você parar, né, claro, em um local seguro e chamar um socorro especializado, chamar um mecânico e assim por diante. Lembrando que a luz do pisca, por exemplo, ela vai acender na cor verde. A luz alta, por exemplo, ela vai acender na cor azul. A luz da injeção eletrônica vai acender na cor laranja. Agora, as demais, como óleo, a carga da bateria, se teu carro está esquentando, entre outros que geram perigo, que podem gerar uma situação de perigo, ele sempre irá acender na cor vermelha. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve: resposta correta em verde, acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Para aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você ainda não é inscrito, tira um tempinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, teu comentário para o YouTube poder indicar esse vídeo, esse canal para mais e mais pessoas. Com relação ao exame de direção veicular, considere. Notem bem que eu destaquei ali, pois nós estamos falando do exame de direção veicular. Não estamos falando do primeiro ano da PPD. E ele quer saber: é correto o que se afirma em: número 1, desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular? Sim, com certeza. Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele constitui sim uma falta eliminatória. Nós vamos ter as faltas eliminatórias, a falta grave, que o candidato perde 3 pontos, a falta média, onde ele perde 2, e a falta leve, onde ele perde 1. Ele pode sim perder até 3 pontos no exame de carro e até 3 pontos no exame de moto, que ele vai sim ser aprovado. Ele não pode extrapolar a contagem de 3 pontos e nem fazer nenhuma infração que seja, né, eliminatória. 2. O candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado? Não. Ele não vai ser reprovado porque numa falta grave ele perde 2 pontos. Ele pode ainda fazer mais uma falta leve, que é 1 ponto, e somar até 3. Até 3 ele não será reprovado. Ele será reprovado se tiver mais de 3 pontos ou então se ele cometer uma falta eliminatória. E 3, o candidato à obtenção da CNH na categoria A,
Categoria A é para moto, categoria B é para automóvel, que iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça será automaticamente reprovado no exame de direção veicular, sim. Infelizmente, se ele não estiver com o capacete corretamente colocado, com a jugular corretamente fechado, infelizmente, sim, ele poderá ser reprovado. Poderá não, ele será reprovado no exame, terá que pagar uma nova taxa e fazer um reteste. Aqui, mesma coisa, só que nesse caso, ele não está falando de faltas específicas, ele está apenas falando das pontuações. Então, ele diz assim: 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Novamente, nós estamos falando do exame de direção veicular. Nós não estamos falando do primeiro ano da PPD. No exame de direção veicular, nós vamos ter as faltas eliminatórias, nós vamos ter a falta grave, que perde 3 pontos, a falta média, que perde 2 pontos, e a falta leve, que perde 1 ponto. Ele quer saber, né, desses 3 candidatos, qual deles que vai ter a CNH. O candidato 1 cometeu uma falta grave. Tudo bem, foi grave, ele perdeu 3 pontos, mas como ele não cometeu nenhuma outra falta, ele vai sim ser aprovado. O candidato 2, ele cometeu uma falta média, 2 pontos, e uma falta leve, que é 1 ponto. 2 com 1, 3 pontos também. Como ele não ultrapassou a marca de 3 pontos, ele vai ser aprovado. E o candidato 3, ele cometeu 3 faltas leves. Como cada falta perde-se 1 ponto, ele também perdeu 3 pontos. Então, vocês puderam perceber que os 3 candidatos perderam 3 pontos, cada um deles, mas todos eles serão aprovados, porque eles não ultrapassaram a marca dos 3 pontos e também não cometeram nenhuma falta eliminatória. Então, sim, os 3 candidatos irão obter a PPD, que é a permissão para dirigir, que agora sim terá validade de 1 ano, ou seja, 12 meses, e que ao final desses 12 meses, se eles não tiverem cometido nenhuma falta grave, nem gravíssima, nem serem reincidentes em média, eles irão pegar a CNH definitiva. Então, durante o exame, o candidato pode sim perder até 3 pontos. Agora, na PPD, quando ele estiver no primeiro ano da permissão, ele pode ter uma falta média com 4 pontos. Agora, se ele tiver mais uma média, tiver 2 médias, ou mesmo tiver uma falta grave com 5 pontos, ou uma gravíssima com 7, infelizmente ele vai perder a PPD e terá que fazer o processo todo novamente. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as infrações durante o exame de direção veicular, é só vocês olharem nas penúltimas páginas da apostila de vocês, independente de qual seja a editora ou de qual estado do Brasil vocês estejam. Olhem lá nas 2 últimas páginas da apostila que vocês irão encontrar tanto o trajeto da moto, quanto as pontuações, tanto na moto, que é o A, quanto no automóvel, que é o B. Os equipamentos: chave de roda, macaco e triângulo no veículo são. Lembrem-se assim: quais são aqueles itens que vêm de fábrica, que precisa vir com o carro? Chave de roda, macaco e triângulo. Claro que vai vir outros vários itens, como espelho, para-choque, que também tem lá uma página antes da página do final lá da apostila, onde tem a pontuação do exame. Vocês também vão encontrar uma lista de quais que são os equipamentos obrigatórios do veículo. Nesse caso, chave de roda, macaco e triângulo, eles são sim de porte obrigatório, bem como o espelho, tanto interno quanto externo, para-choque, entre muitos outros equipamentos que vêm de fábrica e que teu carro precisa obrigatoriamente portar. Nessa questão, chave de roda, macaco e triângulo são sim equipamentos de porte obrigatório que, se você não tiver, infelizmente você pode ser multado por isso. Dirigir o veículo com luz alta
em vias providas de iluminação pública terá como punição. Primeiro, nós precisamos entender que quando ele fala que o veículo está com luz alta, é porque o condutor deixou a luz alta acesa. Ele não está falando que tem algo quebrado, que tem algo errado. Portanto, é apenas uma atitude errada, uma atitude irregular. Quando for uma atitude, vai ser apenas multa, que está na letra D. Na letra A, multa e retenção seria quando tivesse alguma coisa errada. Por exemplo, se essa lâmpada, essa lanterna tivesse quebrado, tivesse queimada. O recolhimento da CNH seria se esse condutor tivesse sido suspenso ou cassado. E a remoção do veículo seria se esse veículo estivesse parado ou estacionado de forma irregular. Como não é nenhuma dessas situações e é apenas uma atitude, então a resposta correta é a letra D, apenas multa. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Primeiro, ciclomotores são aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas e de velocidade de até 50 km por hora. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, trânsito rápido, arterial, coletora e local, ok? Bom, os ciclomotores, eles são lentos. Todos os veículos lentos ou que estiverem desenvolvendo velocidade mais baixa deverão ficar sempre mais à direita, portanto, é no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. E cuidem, porque os ciclomotores eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Ciclomotores são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Aí eu coloquei aqui para vocês uma outra possível questão que podem cair. Notem que as duas são muito semelhantes. Ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente, que foi que nós acabamos de ver, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ok? Olhem a segunda questão. Quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. Então, ciclomotores são veículos lentos, tá? De baixa cilindrada, de baixa potência, e eles deverão, anotem aí, ciclomotores do centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou circular pela direita da pista de rolamento. No centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou circular pela direita da pista de rolamento. Pista de rolamento, pessoal, é o chão, é a rua, é a BR, é a via por onde nós transitamos, tá? Ele chama-se pista de rolamento porque é justamente por onde os veículos estão rolando, estão rodando, estão circulando. Então, ciclomotor, lembrem-se sempre do centro mais à direita. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Para vocês conseguirem acertar essa questão, se coloque no lugar do ciclista. Imaginem que você é um ciclista e que você está atravessando a via, certo? Ó, letra A. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia? Você gostaria que alguém falasse lá, buzinasse para você desistir? Acredito que não. Letra B. Aguardar o final da travessia? Sim, com certeza. O condutor do veículo, mesmo que o sinal fique verde, ele tem o dever, a obrigação de aguardar sim o final da travessia. Não é a letra C pôr o carro em movimento, até porque ameaçar pedestres que estejam atravessando a via é considerado um crime de trânsito, então não pode, e muito menos buzinar para o ciclista. Então, o condutor, nessa questão, ele quer saber a atitude do condutor. O condutor, ele irá sim aguardar o final da travessia. Lembre-se sempre de se colocar no lugar do ciclista. O que se quer que o condutor faça? Que ele aguarde o final da travessia. Aí eu coloquei aqui, ó, a outra questão, o outro lado da moeda. Por quê? Na questão de cima, nós estamos falando que o ciclista está no meio da travessia e tal, e o que o condutor vai fazer? Bom,
O condutor, ele tem que aguardar o final da travessia. Ok, mas e se for o inverso? Ó, uma vez iniciada a travessia do pedestre, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve, notem bem, na de cima ele queria saber a atitude do condutor, na de baixo ele quer saber a atitude do pedestre, seja o pedestre, seja o ciclista, ou seja, a pessoa que está atravessando a via. Ela vai fazer o quê? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. O condutor vai aguardar o final da travessia e quem está atravessando a via vai completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Pessoal, sem desculpas, vocês precisam pelo menos saber o que dirige a categoria A e o que dirige a categoria B. A categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E a categoria B é para o carro, é para o automóvel até 8 lugares. Por que vocês têm que saber? Porque quando vocês vão fazer a primeira habilitação, ou vocês fazem A, ou vocês fazem B, ou vocês fazem AB. Se você está fazendo B, você precisa saber para que você está fazendo carteira. Ah, eu quero dirigir carro, professora, não quero dirigir automóvel. Automóvel é apenas uma palavra chique para se referir ao carro. Carro e automóvel é a mesma coisa, tá? Então, A é para moto, independente da cilindrada, da potência, é para moto, e o B, ele é para carro, sim, para automóvel, até 8 lugares, sem contar, claro, né, o motorista. E aí, na sequência, nós vamos ter a C, que é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. Depois, nós vamos ter a categoria D, de dado, que é para dirigir ônibus acima de 8 lugares. E depois, nós vamos ter a categoria E, que é para carreta acima de 6.000 quilos. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Tem uma escada que vocês precisam subir, aonde o primeiro degrau é jare, o segundo degrau é CETRAN e o terceiro degrau é não cabe recurso. Primeira dica. Segunda, notem bem, ele quer saber o quê? Ele quer saber interpor recurso. Ele quer saber de recurso. Notem das 4 alternativas, quais delas vocês têm a palavra recurso? A professora Lu na letra A, pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Exatamente isso. Se na palavra não citar nenhum órgão, a resposta sempre será JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Aí aqui eu coloquei para vocês as possíveis respostas, mas antes de eu continuar, quero só lembrar, se você assistiu esse vídeo até aqui, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar aqui o canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, ó, quando falarmos em recurso de multa, o primeiro degrau sempre será JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração. O segundo degrau, ele vai ter 2 opções, ele pode ter 2 variantes. Pode ser JARE ao CETRAN ou pode ser só CETRAN. Então, se na pergunta já estiver falando da JARE, a resposta vai ser só CETRAN. Se na pergunta não estiver falando da JARE e tiver a opção JARE e ao CETRAN, essa vai ser a resposta correta. E o terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, se ele já passou pelo primeiro degrau da JARE, já passou pelo segundo degrau, que é o CETRAN, o terceiro degrau é não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer que, se tiver essa resposta, é porque na pergunta ele já mencionou a JARE e ele já mencionou o CETRAN. Então, só vai restar não cabe recurso na esfera administrativa. Mas lembrem-se dos degraus. Primeiro JARE, segundo CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores,
as vias, o ambiente e. Primeiro, quem que dirige os veículos? Somos nós. Quem são os condutores? Somos nós. Quem utiliza a via? Somos nós. Quem usa o ambiente? Também somos nós. Logo, é o nosso comportamento que vai, infelizmente, ocasionar riscos e perigos no trânsito. Logo, os riscos e perigos estão relacionados com o comportamento das pessoas, uma vez que 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas. Eu coloquei essas outras duas questões aqui, que em ambas ele está falando do trânsito violento e dos problemas de relacionamento no trânsito. Então, notem que ambas ele vai falar do controle, emocional do condutor. Numa ele vai falar do mau uso dos veículos e na outra ele vai falar do descaso às normas e regulamentos. Portanto, o que torna o trânsito violento ou a grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito estão relacionados com a falta de controle emocional do condutor ou do indivíduo, o mau uso do veículo e o descaso às normas e regulamentos. A estabilidade de um veículo em deslocamento, nas retas e curvas, é uma das funções dos sistemas D. Bom, a estabilidade do carro, que ele está falando, é o teu carro ficar firminho. Quem é responsável por manter o teu carro firme é a suspensão, certo? E o deslocamento dele, ou seja, qual a direção que você quer que ele vá, vai ser através do sistema de direção. Logo, a resposta correta será direção e suspensão, ou seja, o deslocamento para onde ele vai é pelo sistema de direção e a estabilidade dele entrar firminho nas retas quando você está em maior velocidade ou mesmo quando você vai fazer uma curva, aí a função do sistema de suspensão, tanto que molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar, inclusive, o capotamento do teu veículo. Portanto, a estabilidade está relacionada com direção e suspensão. Gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, gratidão a todo o carinho, todas as mensagens, todos os comentários, que Deus continue abençoando grande e poderosamente a vida de vocês, os projetos e os sonhos de vocês, e muito obrigado por vocês estarem aqui. Não esqueçam, se você não se inscreveu ainda, de se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário e compartilhar esse canal aí com todo mundo. Um abraço carinhoso a todos e até o próximo vídeo.